Hal Elrod começa sua obra O Milagre da Manhã, contando sua própria história de superação. Ele era um jovem bem-sucedido, vendedor de destaque, cheio de energia e sonhos, quando sofreu um acidente de carro quase fatal. Ficou em coma por 6 dias. Foi informado de que talvez nunca mais andasse e enfrentou meses de dor, limitações e incerteza. Mas em vez de desistir, decidiu transformar sua vida. Esse momento marcou o início de uma jornada de reinvenção pessoal, onde ele descobriu que as pessoas não fracassam porque lhes faltam capacidade, mas porque não conseguem criar disciplina diária para transformar potencial em resultado. Foi dessa experiência que nasceu o método conhecido como o Milagre da Manhã. O ponto central do livro é simples e poderoso. A forma como começamos o dia determina a qualidade de toda a nossa vida. Enquanto muitas pessoas acordam no limite, sem energia, correndo contra o relógio, Hal Elrod defende que acordar intencionalmente mais cedo e dedicar tempo a hábitos transformadores cria uma alavanca gigantesca para o sucesso. Ele mostra que a diferença entre pessoas medianas e pessoas extraordinárias está na rotina matinal. O milagre não é místico, mas prático. Ao transformar as manhãs, transformamos nossa mentalidade, nossos hábitos e nossos resultados. Hal apresenta a ideia de que todas as áreas da vida podem ser elevadas se cultivarmos disciplina diária. Saúde, finanças, carreira, relacionamentos, espiritualidade, felicidade. Tudo começa na mente. Ele insiste que acordar cedo não é castigo, mas oportunidade. E para provar isso, ele criou um método simples, baseado em 6 práticas fundamentais, que chamou de Life as Aviaries, cada letra representando um hábito transformador. Silence, Affirmations, Visualization, Exercise, Reading e Scribing. Esses 6 hábitos, quando praticados logo pela manhã, funcionam como combustível de alta performance. Antes de detalhar os 6 hábitos, Hal fala sobre a importância do mindset. Ele mostra que muitas pessoas vivem num estado de mediocridade, não porque querem, mas porque aceitam menos do que poderiam ter. Elas se conformam com uma vida comum, alimentam crenças limitantes e não acreditam que podem criar algo extraordinário. O primeiro passo é mudar a mentalidade. Em inglês, chamamos isso de Shift of Mindset. Acordar cedo não é apenas ganhar tempo, é assumir o controle do dia antes que o mundo dite o ritmo. O primeiro hábito é o silêncio. Ao contrário do que muitos pensam, começar o dia em silêncio não é perder tempo, mas ganhar clareza. Silêncio significa meditar, orar, refletir, respirar profundamente. É criar um espaço mental para reduzir a ansiedade, acalmar a mente e começar com foco. Em um mundo barulhento, onde somos bombardeados por notificações e preocupações logo ao acordar, praticar o silêncio é revolucionário. Estudos modernos mostram que a meditação melhora a saúde mental, reduz o estresse e aumenta a concentração. No contexto do Milagre da Manhã, o silêncio nos conecta com propósito e gratidão. O segundo hábito são as afirmações. Affirmations são frases positivas, escritas e repetidas diariamente, que reprogramam a mente subconsciente. Hal explica que a maioria das pessoas vive se repetindo frases negativas, como não consigo, não tenho disciplina, sou azarado. Essas afirmações inconscientes criam crenças limitantes. Ao escrever afirmações conscientes, como eu sou disciplinado, eu mereço abundância, eu tenho coragem para realizar meus sonhos, começamos a mudar nossa identidade. Esse hábito conecta-se diretamente com as ideias de Napoleon Hill, em Quem Pensa Enriquece, sobre autossugestão. Repetição cria crença, e crença cria ação. O terceiro hábito é a visualização. Visualization é o exercício de imaginar mentalmente os resultados que desejamos alcançar. Atletas de alta performance usam isso há décadas. Michael Phelps, antes de cada competição, visualizava cada movimento da prova. Empresários de sucesso visualizam suas metas realizadas. Hal ensina que, ao criar imagens mentais vívidas do futuro desejado, alinhamos a mente para agir em direção a esse futuro. A visualização combina clareza de objetivos com emoção positiva. Quanto mais clara e real for a imagem, mais forte será sua influência.
O quarto hábito é o exercício. Exercise significa movimentar o corpo logo pela manhã. Pode ser uma corrida, uma série de flexões, yoga, alongamento. O objetivo não é treinar como atleta, mas ativar a energia física. O exercício aumenta o oxigênio no cérebro, libera endorfina e desperta o corpo. Muitas pessoas reclamam de falta de energia, mas não percebem que energia não se encontra, se cria. O corpo em movimento gera disposição para todo o dia. Essa prática conecta saúde física com produtividade mental. O quinto hábito é a leitura. Reading significa alimentar a mente com conhecimento útil logo cedo. Hall recomenda ler livros de desenvolvimento pessoal, negócios, espiritualidade, qualquer conteúdo que expanda o mindset. Ao dedicar apenas 20 minutos por dia à leitura, uma pessoa comum pode ler dezenas de livros por ano, acumulando conhecimento equivalente a cursos caros. A leitura diária é como um treino para a mente, desenvolvendo habilidades, ideias e perspectivas que moldam decisões melhores. O sexto hábito é a escrita. Scribing significa escrever, registrar pensamentos, reflexões, gratidão, aprendizados. Pode ser feito em um diário, em folhas soltas ou em aplicativos digitais. O ato de escrever organiza a mente, cria clareza, fortalece autoconhecimento e ajuda a planejar. Muitos gênios da história mantinham diários, e hoje a ciência confirma que escrever aumenta a criatividade e reduz estresse. Esses 6 hábitos, praticados logo pela manhã, são como uma dose concentrada de desenvolvimento pessoal. Hal Elrod mostra que, ao adotá-los, criamos uma base diária para crescimento constante. Ele defende que não precisamos mudar o mundo de uma vez, mas mudar pequenas práticas que, repetidas todos os dias, geram transformações gigantes no longo prazo. É o poder dos hábitos, aquilo que James Clear chama em nossos tempos de Atomic Habits. Um ponto interessante é que Hal não exige que as pessoas acordem às 5 da manhã exatamente. Ele propõe que cada um adapte a sua realidade, mas insiste que acordar mais cedo do que o habitual cria espaço para o desenvolvimento pessoal antes das demandas externas. Em vez de começar o dia correndo atrás de problemas, começamos investindo em nós mesmos. Esse simples ato muda a perspectiva. Hall também combate a ideia de que algumas pessoas não são matinais. Ele argumenta que acordar cedo é uma questão de hábito, não de genética. Assim como treinamos o corpo, treinamos o cérebro para despertar com energia. Ele sugere pequenas mudanças, como dormir mais cedo, evitar telas antes de deitar e criar uma rotina noturna que prepare o corpo para o descanso. O objetivo não é sofrer por acordar cedo, mas criar prazer em começar o dia de forma poderosa. Outro ponto forte do livro é a relação entre a rotina matinal e a autoconfiança. Quando cumprimos a promessa de levantar cedo e realizar nossos hábitos, criamos integridade pessoal, e isso fortalece a confiança em nós mesmos. Ao contrário, quando falhamos repetidamente em manter compromissos pessoais, minamos a autoconfiança. Assim, o milagre da manhã não é apenas sobre produtividade, mas sobre reconstruir a confiança em quem somos. Hal Elrod também ensina que não importa onde você esteja agora em sua vida. Mesmo em dívidas, doenças ou crises, é possível começar a mudar através da rotina matinal. Ele prova isso contando sua própria trajetória, quando, após superar o acidente, enfrentou também um câncer agressivo anos depois e novamente usou os princípios do milagre da manhã para manter esperança, energia e disciplina. Essa mensagem torna o método acessível e inspirador. Além dos 6 hábitos, Hal fala sobre a importância de definir uma visão clara de vida. Assim como Napoleon Hill falava de Definite Chief Aim, Hall defende que devemos ter clareza sobre onde queremos chegar. Os hábitos matinais não têm sentido se não estiverem conectados a um propósito maior. Ao unir propósito com prática, criamos consistência. O milagre da manhã ganhou força mundial porque é simples, adaptável e transformador. Milhares de pessoas relatam mudanças profundas ao aplicar o método. Ele não promete fórmulas mágicas, mas oferece disciplina estruturada.
É uma forma prática de colocar em ação o que tantos outros livros de desenvolvimento pessoal ensinam em teoria. Ao aprofundar o método, Hal Elrod mostra que o milagre da manhã é muito mais do que uma simples rotina de acordar cedo. Ele o apresenta como uma filosofia de vida, um compromisso de viver de forma intencional e de se tornar a versão mais elevada de si mesmo. Para isso, ele introduz a ideia de que a vida é moldada por três áreas principais: como pensamos, como sentimos e como agimos. E os 6 hábitos matinais atuam exatamente nessas três dimensões, criando equilíbrio entre mente, coração e corpo. O silêncio trabalha nossos sentimentos, nos conecta com paz e clareza. As afirmações moldam nossos pensamentos, criando crenças poderosas. A visualização conecta pensamento e emoção, transformando sonhos em imagens mentais vívidas. O exercício físico fortalece o corpo, aumentando energia. A leitura alimenta a mente com conhecimento e sabedoria. E a escrita organiza ideias e fortalece a consciência. Juntos, esses hábitos criam uma base sólida para crescimento contínuo. Um ponto que Hall destaca é que a prática diária é mais importante do que a intensidade. Muitas pessoas acreditam que precisam de horas para transformar a vida, mas ele prova que 15 minutos bem aplicados já fazem diferença. Ele apresenta até mesmo versões reduzidas do método, como o Milagre da Manhã em 6 minutos, onde cada hábito é praticado rapidamente. O segredo não é a duração, mas a consistência. Em inglês, chamamos isso de consistency over intensity. A repetição diária, mesmo que curta, cria transformação no longo prazo. Hall também aborda um dos maiores inimigos do sucesso, a procrastinação. Ele mostra que a forma como começamos o dia influencia diretamente nossa tendência a procrastinar ou agir. Quando acordamos cedo e já cumprimos hábitos transformadores, criamos uma sensação de vitória logo pela manhã. Isso aumenta a motivação e reduz a resistência em enfrentar tarefas difíceis. É como se a rotina matinal fosse um treinamento de disciplina que se estende para o resto do dia. Outro ponto essencial é o impacto do milagre da manhã na autoestima. Cada vez que cumprimos a promessa de levantar cedo e praticar nossos hábitos, reforçamos a confiança em nós mesmos. Essa confiança acumulada se traduz em coragem para enfrentar desafios maiores. É um ciclo positivo. Disciplina gera confiança, confiança gera ação, ação gera resultados, resultados reforçam confiança. Ao contrário, quando falhamos repetidamente em manter compromissos pessoais, criamos um ciclo negativo de culpa e frustração. O milagre da manhã quebra esse ciclo negativo e cria um ciclo de crescimento. Hall também fala sobre o poder de acordar cedo para criar tempo extra na vida. Muitas pessoas dizem que não têm tempo para ler, para se exercitar, para meditar, para planejar. Mas ao acordar uma hora mais cedo, ganhamos um espaço de ouro, um período onde podemos investir em nós mesmos antes que o mundo exija nossa atenção. Esse tempo, usado de forma consciente, é um dos maiores investimentos que podemos fazer. Ele chama isso de me time, o tempo pessoal sagrado. Outro ensinamento importante é que o milagre da manhã cria alinhamento entre identidade e ação. Muitas pessoas dizem que querem ser saudáveis, mas não cuidam do corpo. Querem ser prósperas, mas não leem sobre finanças. Querem ser disciplinadas, mas não cultivam hábitos consistentes. Esse desalinhamento gera frustração. Ao contrário, quando nossas ações diárias refletem a pessoa que queremos ser, sentimos integridade e plenitude. O milagre da manhã é uma ferramenta para alinhar identidade com comportamento. Hall também fala sobre superar o modo de sobrevivência e entrar no modo de realização. Ele diz que muitas pessoas vivem presas a uma rotina automática, apenas reagindo a problemas, trabalhando no piloto automático sem entusiasmo. O milagre da manhã rompe esse ciclo, pois ao começar o dia intencionalmente, paramos de apenas reagir e passamos a criar. Isso nos coloca no que ele chama de modo de thrive, um estado de crescimento, expansão e entusiasmo pela vida. Um aspecto inspirador do livro é a ideia de que não existe pessoa que não possa aplicar o método. Hall defende que mesmo quem tem filhos pequenos, rotina corrida ou dificuldades, pode adaptar o milagre da manhã.
Não importa se são 60 minutos ou 15, o importante é criar consistência. Ele mostra que milhares de pessoas ao redor do mundo aplicaram e transformaram suas vidas. Executivos, estudantes, mães, atletas, todos relataram mais energia, clareza e motivação. O autor também conecta o método a objetivos maiores. Ele ensina que devemos usar o tempo da manhã para refletir sobre nossos maiores sonhos, escrever metas, visualizar conquistas. Isso cria uma direção clara para nossas ações. Ao invés de viver no improviso, passamos a viver guiados por visão. Esse ponto se conecta ao conceito de Definite Chief Aim de Napoleon Hill. A clareza de propósito, reforçada diariamente, cria foco e disciplina. Hall destaca ainda que o milagre da manhã não é sobre perfeição, mas sobre progresso. Muitas vezes falhamos em manter rotinas porque acreditamos que precisamos ser perfeitos. Ele ensina que mesmo dias imperfeitos contam, que mesmo quando não conseguimos fazer tudo, cada pequeno passo importa. Essa mentalidade reduz a autocrítica e aumenta a consistência. O livro também traz reflexões sobre como nossos hábitos definem nosso destino. Hall cita que nossa vida é resultado da soma dos hábitos diários. Se queremos mudar o futuro, precisamos mudar as rotinas. E amanhã é o lugar mais estratégico para implantar novos hábitos, porque ainda não fomos afetados pelas distrações do dia. Ele chama a manhã de hora de poder, um espaço protegido para criar mudanças reais. Ao final, Hal Elrod nos lembra que todos enfrentamos desafios, dores e obstáculos, mas que a forma como lidamos com eles define quem nos tornamos. O milagre da manhã não elimina problemas, mas nos torna mais fortes para enfrentá-los. Ele prova isso com sua própria vida, tendo superado tanto um acidente devastador quanto um câncer agressivo, sempre com disciplina, mentalidade positiva e fé. Sua mensagem é clara: se ele pôde transformar sua vida, qualquer pessoa pode. No mundo moderno, onde vivemos cercados de distrações, ansiedade e excesso de informação, o milagre da manhã se torna ainda mais valioso. Ele nos ensina a começar o dia com intenção, clareza e energia. Ele nos mostra que não precisamos esperar grandes acontecimentos para mudar, mas que podemos mudar através de pequenos hábitos diários. E, sobretudo, nos lembra que cada manhã é uma nova chance de recomeçar, de nos tornarmos melhores e de criar a vida que desejamos. Assim, O Milagre da Manhã não é apenas um livro sobre acordar cedo. É um convite a viver com propósito, disciplina e entusiasmo. É uma metodologia simples, mas poderosa para transformar qualquer vida. A cada dia, ao praticar silêncio, afirmações, visualização, exercício, leitura e escrita, nos tornamos mais fortes, mais conscientes e mais realizados. E ao longo do tempo, essa prática diária cria resultados extraordinários.